E nós vamos meditar um dos piores pecados capitais, o pecado capital da inveja. Este é um pecado muito cruel, e como eu disse na missa, costumamos a dizer: estão tendo inveja de mim, lá no meu serviço está tendo inveja de mim, o meu vizinho está tendo inveja de mim, na igreja estão tendo inveja de mim. Mas às vezes a gente esquece que nós também temos inveja das pessoas. Eu gostaria muito que você olhasse muito para você mais do que para os outros nesta pregação. Futon Shin diz que Jesus na cruz destrói o pecado da inveja quando ele diz, Lucas capítulo 23, 43, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos entender que essa palavra de Jesus era Jesus destruindo a inveja. Em reparação pelo pecado da inveja, temos a segunda palavra da cruz. O que é a inveja? Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. A inveja define-se como uma tristeza pelo bem do próximo e a alegria pelo seu mal. Então veja, quando o outro se dá bem, você fica triste, e quando o outro se dá mal, você fica feliz. É aquele famoso bem feito. Você já fez um bem feito para alguém? Se deu mal, se lascou o outro, bem feito. Aí você se alegra com aquilo. O outro se desgraçou todinho, o outro foi pro buraco, você está alegre. Quantas vezes a gente já não foi assim? Então isso é inveja, porque às vezes as pessoas confundem inveja com cobiça. Ou seja, muita gente acha que inveja é querer o que o outro tem, eu quero o carro que ele tem. Não, inveja é mais isso daqui que eu estou falando. O que é a ferrugem para o ferro? Você sabe que a ferrugem destrói o ferro, as traças destroem a lã, os cupins destroem a madeira. A inveja é para a alma. Preste atenção nessa palavra forte. A inveja é o assassinato do amor fraterno. A inveja assassina o amor. Quer parar de amar alguém? Sinta inveja dele, você não consegue amá-lo. A inveja assassina as relações. Por quê? Porque agora você não o vê mais como irmão, mas você o vê como inimigo, você o vê como um concorrente, e aí não há amor. Quando você enxerga o outro como inimigo, quando você enxerga o outro como concorrente. Não estamos aqui preocupados com a inveja ou o zelo que nos inspira a emular o bom exemplo, a progredir com aqueles que são melhores que nós, pois as Escrituras nos recomendam aspirar aos dons espirituais. Então a gente pode aspirar muitas coisas do outro, a gente pode aspirar a santidade do outro. Isso não é inveja, ou é uma inveja boa? Eu invejo você porque você é muito bom, eu queria ser como você. Isso é uma inveja boa? Não, nós vamos falar dessa inveja. Pelo contrário, vamos falar aqui daquela inveja pecaminosa, que é uma tristeza voluntária pelo bem do outro, seja espiritual ou temporal. Veja, seja espiritual ou temporal. Ele se dá bem na vida dele, ele sobe de cargo, você fica com inveja. Ele se dá bem, você fica com inveja. Mas também os dons espirituais. Aquela pessoa canta tão bem. Todo mundo elogia, menos você, porque você tem inveja. Aquela pessoa prega bem, aquela pessoa coordena bem, aquela pessoa tem dons espirituais, mas você não gosta, você sempre acha um defeito naquela pessoa. Inveja. Por quê? Olha que interessante. O bem do outro
parece que vai me diminuir. Para o invejoso, o bem do outro parece que me diminui. Ele cantar melhor do que eu parece que me diminui. Ele pregar melhor que eu parece que me diminui. Ele se dar melhor do que eu parece que eu estou indo para o buraco. A honra paga a outro é considerada pelo homem invejoso como uma desgraça refletida em si mesmo, deixando-o consequentemente triste, como no evangelho de hoje, quando o patrão paga para os empregados, aquele que chegou às 9, chegou ao meio-dia, chegou às 15, chegou às 5 da tarde, ele paga o mesmo salário para todos, e o que trabalhou mais começa a ter inveja. Mas como assim você pagou o mesmo salário? Eu estou aqui desde as 9 e esse daí chegou agora. Você está com inveja porque eu estou sendo bom? Então a inveja, ela vai deixando você triste. Parece que o bem do outro te entristece. Então aquele homem devia ficar feliz que todo mundo recebeu o mesmo salário. Ai que bom, chegou às 5, recebeu o mesmo salário que eu. Você está vendo como o nosso patrão é bom? Não, foi triste, porque parece que o bem que ele te fez me diminuiu. A inveja, e olha o problema da inveja, ela manifesta-se na discórdia. Quem tem inveja começa então a viver na discórdia, começa a discordar do outro em tudo, começa a viver na discórdia. Então se você está em discórdia com alguém, veja se você não está com inveja deste alguém. Ela manifesta-se no ódio. Quem tem inveja tem ódio, começa a odiar. Quem inveja começa a odiar. Lembremos-nos de Caim e Abel. Caim começou a invejar Abel e começou a odiar Abel e depois matou Abel. A inveja manifesta-se na alegria maliciosa. É uma alegria sarrista, é uma alegria maliciosa, é uma alegria cheia de veneno. A inveja manifesta-se na acusação. Você começa a acusar o irmão, porque ele é muito bom naquilo que ele faz, mas você vai achar algum pecadinho nele para começar a acusar ele. Você começa a achar formas de acusação. Detratação, você começa a acusar, você começa a detratar. Imputação de motivos malignos. O ciúme, você começa a ter ciúme também. E começa a ter até a famosa, que é terrível, a calúnia. Você começa a falar mal e começa até a inventar história que é mentira, só para denegrir a imagem de quem você tem inveja. Vocês já estão vendo como é sério? Uma amostra desse tipo de inveja encontramos em uma das mulheres que pediram a Salomão para julgar sua disputa. Uma delas disse assim: ouve, meu senhor, esta mulher e eu habitamos na mesma casa. Eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois deu também ela à luz. Ora, nós vivemos juntas e não havia nenhum estranho conosco nessa casa, pois somente nós duas estávamos ali. Durante a noite morreu o filho dessa mulher, porque o abafou enquanto dormia. Levantou-se ela então no meio da noite, e enquanto a tua serva dormia, tomou meu filho que estava junto de mim e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. Olha aí, olha a acusação. Uma mulher está dizendo: olha, ela mata os filhos dela e pega o meu. A outra mulher respondeu: é mentira. Replicou a outra mulher: o que está vivo é meu filho, o teu é que morreu. A primeira contestou: não é assim, o teu filho é o que morreu, o que está vivo é o meu. E assim disputavam diante do rei. E o problema, não haviam testemunhas. Era a palavra de uma mulher contra a palavra de outra mulher. Como resolver esta situação?
Salomão ordenou que lhe trouxessem uma espada, pois justamente julgou que o coração materno de uma mãe prefere desistir do seu filho ao vê-lo morto. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas esternecerem-se e disse ao rei: rogo-te, meu senhor, que dês a ela o menino vivo. Então uma das mulheres, quando Salomão pega a espada, não faz isso, entrega o menino para ela, não precisa, eu saio da disputa, não o mateis. A outra porém dizia: ele não será nem teu nem meu, será dividido. Então o rei ordenou que a criança fosse dada àquela que preferiria abandonar o menino a vê-lo morto, sabendo que por isso deveria ser sua mãe. A moral da história é que a inveja pode ter ciúmes do bem do outro, a ponto de não ter escrúpulos para tirar a sua própria vida. Com certeza aquela outra mulher tinha inveja da outra. E a inveja, quando ela é alimentada, ela pode chegar à morte. Ela pode tirar a vida de alguém. Em nossos tempos, a inveja assumiu uma forma até mesmo econômica. A avareza dos ricos é acompanhada pela inveja dos pobres. Os ricos são avarentos, vivem na opulência, vivem na elegância, vivem no luxo, vivem gastando dinheiro e mostrando no Instagram para todo mundo ver. E os pobres nós têm odiado os ricos. Não porque injustamente roubam suas posses, mas porque querem as suas posses. Os pobres muitas vezes odeiam os ricos porque queriam aquela riqueza. Alguns que não têm ficam escandalizados com a riqueza dos que têm, apenas porque são tentados pela luxúria a cobiçar suas posses. Os pobres muitas vezes odeiam os ricos porque querem ser ricos. Isto é, não por causa da sua necessidade, mas por causa da sua cobiça. Então até mesmo eu posso ter inveja do que tem mais dinheiro do que eu, do que tem mais posse do que eu, do que pode comprar um celular que eu não posso, inveja do bem do outro. O outro está se dando bem, o outro tem dinheiro e eu cobiço, eu invejo isso. Combinado com isso, está a inveja social ou o esnobismo, que de uma posição mais alta zomba dos outros, porque os esnobes querem sentar-se em suas cadeiras e desfrutar de seus aplausos. Eles acreditam que ao não atingir essa predileção popular, estariam privados do seu direito. É por isso que odiamos aqueles que não nos dão atenção suficiente e amamos aqueles que nos lisonjeiam. Você está entendendo, sim ou não? Se a inveja está em alta hoje, como sem dúvida está, é por causa do abandono da crença numa vida futura e numa justiça divina justa. Se a vida é tudo, acham que devem possuir tudo. A partir daí, a inveja dos outros se torna a sua regra de vida. Veja, uma pessoa invejosa é a pessoa que não sabe que nem tudo é neste mundo. Que um dia Deus vai fazer justiça, que Deus dá a cada um o que Ele quer. Nosso Senhor foi insensamente em sua pregação contra a inveja. Para aqueles que tinham inveja da misericórdia estendida à ovelha perdida, Ele retrata os anjos no céu, alegrando-se mais com os pecadores penitentes do que com as 99 justos que não precisam de penitência. Veja, Jesus ia atrás dos pecadores e os fariseus tinham inveja. Como assim você vai comer na casa dos pecadores? Como assim? Quanta gente não suporta o que você faz?
Quanta gente não suporta o que você faz. E Jesus diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem roubam. Jesus lutava contra a inveja. Para aqueles que tinham inveja do poder, tal como na ocasião em que os apóstolos discutiam sobre quem seria o primeiro no reino, ele colocava uma criança no meio deles, em seus braços, lembrava-lhes que o céu estava aberto apenas para aqueles que eram como simples crianças, pois Cristo não está no grande, mas no pequeno. Lembra daquela história? Eu quero sentar na tua direita. Aí os outros apóstolos começam a brigar, porque a mãe pediu para os 2 filhos sentar um à direita e um à esquerda. Os outros ficam com inveja. E aí Jesus traz uma criança. Vocês não podem ser assim. Vocês não podem ter invejas uns dos outros. Olha esta criança, assim vocês devem ser. Mas a sua pregação contra a inveja não o livrava dos invejosos. Jesus sofreu muita inveja. Pilatos tinha inveja do seu poder. Anás tinha inveja da sua inocência. Caifás tinha inveja da sua popularidade. Herodes tinha inveja da sua superioridade moral. Os escribas e fariseus tinham inveja da sua sabedoria. Eita, Jesus, para todo lado que ele era, inveja para tudo que é lado. Se tem alguém que conviveu com a inveja 24 horas por dia, foi Jesus. Cada um deles havia construído seu assento de julgamento de superioridade moral, simulada a partir da qual poderiam sentenciar a moralidade à cruz. E para que ele não fosse mais uma pessoa a ser invejada, eles o reputaram com os ímpios. Jesus sofreu muita inveja. Por isso, o nosso modelo é Ele. Quando você estiver sofrendo a inveja das pessoas, o nosso modelo é Jesus. Nascido entre boi e jumento, era agora crucificado entre 2 criminosos. Nasce entre de um lado um boi e do outro lado um jumento, e morre do lado de 2 criminosos. Aos olhos do público, criaram a impressão de que 3 ladrões e não 2 estavam ali expostos. Era essa a imagem que eles queriam passar. Não são 2 ladrões, são 3. Em certo sentido, era verdade. Diga assim para mim, diga assim comigo. Eu pergunto para vocês, na verdade, primeiro: era verdade que na cruz tinham 3 ladrões? Sim ou não? Sim. Jesus também era ladrão. Em certo sentido, era verdade. 2 ladrões roubavam o ouro pela cobiça. O do meio roubava os corações. Ele roubava. Ele não roubou o teu coração? Roubou o meu. Roubou o seu coração. O ladrão que poderia ter sido salvo, o ladrão que foi salvo, o Salvador que o salvou. As cruzes soletravam as palavras inveja, misericórdia e piedade. O ladrão à esquerda invejava o poder que tinha o Jesus. Olha que forte isso. O ladrão da esquerda: você não é todo poderoso? Faz alguma coisa aí. Ele invejava o poder de Jesus. Então, enquanto os principais sacerdotes, escribas e anciãos ridicularizavam o Salvador zombando, ele salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, o ladrão à esquerda acrescentava suas injúrias: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e salva a nós. Em outras palavras, se eu tivesse teu poder, que reivindicas como Messias, eu usaria de forma diferente, não permitindo a mim mesmo ser pendurado indefeso em um tronco. Eu desistiria da cruz, feriria meus inimigos e provaria quem realmente é poderoso.
Se eu tivesse o seu poder, eu faria diferente. Mostra o seu poder. Inveja. Assim, a inveja revelava que se tivesses os dons que invejas nos outros, os empregaria indevidamente. Pois o ladrão à esquerda teria desistido da redenção do pecado a fim de ser liberto dos pregos. Da mesma forma, muitos no mundo de hoje que têm inveja da riqueza, provavelmente perderiam suas almas se as tivessem. Muitas vezes quem inveja o que o outro tem, se tivesse o que o outro tem, perderia sua alma. A inveja nunca pensa nas responsabilidades, olhando apenas para si, faz mau uso de cada dom que vem em seu caminho. O invejoso, ele só quer o que o outro tem, mas ele se esquece da responsabilidade que o outro carrega. Ele só quer o que o outro tem, mas ele se esquece do preço que ele paga para estar onde está. Então você olha, então vamos falar da riqueza de novo. Você olha um rico, mas esse rico, não sei o quê. Mas todo mundo esquece o preço que ele pagou muitas vezes para chegar até ali. Eu já escutei a história de tantos ricos, eles falavam, comecei passando fome, fui crescendo aos poucos, com muito trabalho. Você quer a riqueza dele, mas você não quer o trabalho que ele passou, a dificuldade. O invejoso não quer a responsabilidade. Ele só quer o que aparenta, o que é gostoso. Na alma, a piedade tem um efeito totalmente diferente. O ladrão à direita não invejava o poder do mestre, apenas apiedava-se pelos sofrimentos dele. Repreendendo seu companheiro à esquerda, o bom ladrão disse, mas o outro o repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isso é justo, recebemos o que merecemos por nossos crimes, mas este não fez mal algum. Não havia uma centelha de inveja nele, não queria nada em todo o mundo, nem mesmo ser removido da trágica companhia com a sua cruz. Ele não tinha inveja do poder de Deus, pois Deus sabe melhor o que fazer com o seu poder. Ele não tinha inveja de seus semelhantes, pois não tinha nada que valesse a pena dar. Assim lançou-se sobre a divina providência, pedindo apenas perdão, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Um homem que se desfalecia rogava a vida de um homem desfalecente. Um homem sem posses pedia um reino a um homem pobre. Um ladrão esmaecido pedia para morrer como um ladrão e roubar o paraíso. E porque nada invejava, tudo recebia. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu te dar um segredo para a vida. Se você quer receber nesta terra e na outra muitas coisas, não inveje nada de ninguém, porque quem nada inveja, tudo recebe. Quem nada inveja, tudo recebe.